Amado ouvinte, que a paz do Senhor esteja sobre você, que a presença do Espírito Santo te guie, proteja a sua casa e a vida de cada pessoa a quem você ama, em um nome de Jesus. Você não é inscrito? Se inscreva. Você não ativou o sino? Ativa e fica por dentro de todo o conteúdo de nosso canal. Continuando o estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 23 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Uma coisa muito comum que acontecia no passado e está acontecendo nos dias de hoje é que as pessoas do passado, elas davam o dízimo e não cumpriam as obrigações que o Senhor falou, de serem piedosas, de serem justas, de serem misericordiosas e ter fé. Hoje muitas pessoas não dão dízimo ou até dão o dízimo, vai à igreja o domingo, vai ao templo no domingo e acham porque estão no templo aos domingos, porque estão participando da reunião, porque tem um cargo na igreja e talvez até mesmo a aprovação de outros fiéis ou de outras pessoas que têm cargo dentro do templo, acham que estão bem diante do Senhor. E o Senhor deixa claro que não adianta você fazer uma coisa certa e fazer outras coisas erradas. Ou você é fiel a Deus, ou você anda de todo correto, ou não adianta você estar na igreja vivendo uma fé que não é real, vivendo uma esperança que não é real. E nós continuamos aqui no verso 24. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. E aí o que é que acontece? As pessoas estão criando regras na igreja. Na minha igreja não pode usar roupa tal, na minha igreja não usa enfeite tal. E muitas vezes a pessoa dentro do templo, eu sei que eu usei a expressão igreja, na minha igreja, mas é por causa da força do hábito, até para que você entenda. E muitas vezes no templo, o que é que acontece? As pessoas aprendem o costume daquela religião, as pessoas aprendem o costume daquele templo, mas elas não aprendem a ter uma consciência segundo o Evangelho. Vamos dar um exemplo sobre a roupa. Então a mulher ela vai se arrumar e ela vai sair. Então Deus coloca algumas situações básicas sobre a roupa. Uma delas, que ela não pode se vestir para parecer homem. Então ela vai vestir, vai se sentir, vai se enxergar mulher, Não é porque ela usou uma peça de uma roupa masculina que ela está pecando contra Deus. Vou dar um exemplo. É dia frio, saio com minha esposa, ela está com vestido e de repente ela está sentindo frio. E eu estou de terno, eu pego a parte de cima do terno e coloco sobre minha esposa. Ela está usando uma peça de roupa masculina. Mas isso não fez com que ela se olhasse no espelho e se visse masculina. Ela continuou se vendo mulher. As pessoas que olharem para minha esposa com a minha peça de roupa sobre ela, vai ver uma mulher se aquentando do frio, debaixo da proteção do marido, Que a Bíblia fala que a mulher ela não pode querer se vestir no intuito de querer parecer homem e se sentir homem. Outra condição sobre a roupa é que o Senhor diz que a mulher ela tem que tomar cuidado para quando se vestir, não se tornar vulgar, para não servir de tentação a seu irmão. Se tem mulheres que veladas, bem arrumadas, compostas,
Tem homens que olham e pecam contra Deus e isso é problema só dele. Imagine as mulheres se tornando vulgar. Então a Bíblia diz que a filha de Deus, aquela que é serva de Deus, ela não pode se vestir para parecer vulgar. E isso não é uma coisa que a igreja ou o pregador vai julgar. Isso ela vai olhar e ela vai sentir do Espírito Santo que ela está errada quando ela está vestindo ou que ela acertou no que ela vestiu. Ah, pastor, mas aquela irmã não tem do Espírito de Deus. Se ela não tem do Espírito de Deus, então o pastor pode gritar, o templo religioso pode se reunir, pode gritar, ela vai fazer as coisas segundo a carne, porque a pessoa precisa ter a direção do Espírito Santo. Então o Senhor disse: coais o mosquito e engolis o camelo. Verso 25: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpai o exterior do copo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Aí você pergunta: pastor, do que é que se trata? É aquela pessoa que quando entra na religião muda a roupa, muda o penteado de cabelo, mas não muda quem é, sabe? A pessoa mentirosa ainda está ali, a pessoa ladrona ainda está ali, a pessoa infiel ainda está ali. O Senhor disse: limpa primeiro o interior. Então quando a pessoa ela chega na igreja, quando ela chega na presença de Deus, o que é que ela vai fazer? Ela vai se despir da velha criatura, ela vai se despir do velho homem, ela vai deixar de ser aquela pessoa mentirosa, ladrona, infiel, e vai passar a ser uma pessoa honesta, segundo o que diz a palavra de Deus. Tá? Ela vai ser uma pessoa fiel a Deus. Então, se ela deixou de ser uma pessoa ladrona, se ela deixou de ser uma pessoa mentirosa, se ela deixou de ser uma pessoa infiel, o penteado de cabelo, a roupa, o jeito de caminhar já muda como consequência da nova pessoa que ela se tornou, tá? Verso 27, nós lemos: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. É o que eu acabei de falar. É aquela pessoa que está na igreja, que mudou o visual, mas não mudou quem de verdade ela é, sabe? A pessoa que veio do mundo com toda a imundícia continua dentro do templo religioso com toda a imundícia. O Senhor disse que tem que mudar. Quando você se converte a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Você deixa primeiro a prática do pecado e depois você demonstra através do seu visual. Primeiro você demonstra através das suas ações, tá? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que odiava, não odeie mais. Verso 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de falsidade e iniquidade. Verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificam os sepulcros dos profetas, adornam os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplice do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida
de vossos pais. Então o Senhor Jesus, ele estava repreendendo os fariseus e escribas, porque eles estavam vivendo de aparência, né? Tem pessoas que ficam preocupadas com a aparência do templo religioso, se tem uma pedra bonita, se tem uma cor bonita, se tem uma boa organização, se tem um padrão sonoro legal, né? E não está preocupado com a condição da alma. Muitas vezes a pessoa que está dentro daquele templo está querendo uma palavra amiga, está querendo uma oração forte. Muitas vezes aquela pessoa que está dentro daquele templo está precisando sair, se levantar, sabe? A pessoa que está dentro do templo está precisando de uma mão amiga, e muitas vezes o pastor responsável, o líder responsável, o líder religioso responsável por aquele templo está preocupado com a pintura, com as paredes, com os pisos, e está esquecendo de se preocupar com as almas. Vamos ver se nós concluímos o estudo hoje. Verso 33 diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Sabe por que Jesus fez essa pergunta? E eu já vi que eu não vou conseguir terminar o estudo hoje. Jesus fez essa pergunta porque as pessoas estão dentro da igreja, estão dentro do templo da sinagoga, estão pregando que estão salvas, estão dizendo que estão pregando o caminho da salvação, e o próprio Deus já declarou que essas pessoas estão condenadas. Aí você pergunta: pastor, condenadas por quê? Aí você lê, você viu o que eu falei lá do verso 15, são aqueles que lutam para fazer um novo fiel na igreja, um novo convertido, tá? Ou prosélito, como você viu aqui na passagem, e depois que consegue o prosélito ele é 2 vezes mais filho de Satanás, condenado ao inferno, do que aquele pregador que convenceu aquele prosélito, aquele novo convertido à religião. Vamos deixar isso claro. Aqui, quando o Senhor disse no verso 33, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É o seguinte: todo aquele que ouve, todo aquele que prega a palavra de Deus e não pratica, já está condenado. Repetindo, todo aquele que ouve, todo aquele que prega a palavra de Deus e não pratica, já está condenado. Eu quero que você memorize bem isso, porque muita gente se diz ter conhecimento da Bíblia. Todo mundo quer falar da Bíblia, todo mundo quer ensinar. A pergunta é uma só: você é fiel? Vamos orar. Feche seus olhos. Coloque sua mão sobre o seu coração, encurve a sua cabeça, em nome de Jesus. Você não pode fechar seus olhos, eleva seu pensamento a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. O Senhor é Deus santo, verdadeiro. O Senhor é justo. A sua palavra se cumpre em favor daqueles que ouvem e guardam os mandamentos do Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra e do mar, toda língua confessa que o Senhor é Deus. Como o Senhor mesmo disse, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, não porque os homens te reconhecem, mas porque a autoridade do Senhor prevalece, mesmo sem o reconhecimento de todos os homens. Meu Deus amado e meu Pai, te pedimos perdão se te ofendemos. Te pedimos perdão se agimos contra a tua palavra. Te pedimos a tua misericórdia para que o Senhor venha nos guiar,
para que a presença do Espírito Santo venha estar sobre nós. Tem misericórdia e compaixão de nossas vidas, Senhor nosso Deus e eterno Pai. Ilumina os nossos caminhos, os nossos passos. Seja conosco, Senhor, para que não venhamos nos desviar da Tua presença. Seja conosco, Senhor, para que venhamos ser testemunho de que o Senhor é verdadeiro e justo, para que a nossa família, através de nós, venha se converter ao Senhor e possa encontrar a paz. Senhor nosso Deus e eterno Pai, lembra da nossa casa e da nossa família. Lembra de nós para cuidar, porque muitos são aqueles que se levantam, movidos pela inveja, movidos pelo ciúme, para querer ver o nosso mal, querer ver o mal da nossa casa, querer ver o mal do nosso familiar e do nosso ente querido. Seja conosco, Senhor, para nos abençoar e abençoar a nossa família. Cura o doente, o enfermo. Tende misericórdia daquele que está no hospital, no leito de dor. Tende misericórdia daquele que está sofrendo. Meu Deus, dá uma chance, dá uma oportunidade para que eles possam ouvir a Tua voz, para que eles possam Te buscar, se converter ao Senhor de todo o coração. Eu Te peço, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, aquele que está desempregado, dá um emprego, aquele que tem o propósito de colocar o próprio negócio, ajuda, abre as portas do negócio, faz da vida deles uma bênção, Senhor. Nós a Te pedimos, em um nome do Senhor Jesus, que a nossa família seja alcançada pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você que crê, diga: eu creio no milagre de Deus na minha vida. Eu creio no milagre de Deus na vida de cada um daqueles a quem eu amo, em um nome de Jesus. Digam graças a Deus. Eu sou o pastor Alexandre Marques, pregador do Evangelho. E aqui eu encerro mais um episódio do Comentando a Bíblia. Fica com Deus, em nome de Jesus.